Olá, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios. Aqui quem está falando é Vanderlei, advogado, do canal O Exetista. Gostaria de estar abordando com os trabalhadores e as trabalhadoras hoje um tema muito importante, que é aposentadoria do empregado público. É um tema muito importante porque muitos dos trabalhadores dos Correios pensam que às vezes são servidores públicos ou imaginam que são funcionários públicos. Então, tem uma série de conexão que trazem para essa categoria, mas a correta é empregado público. Por quê? Porque estão debaixo do regime da CLT, são trabalhadores seletistas. Então, o que rege o contrato de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios é a CLT e não o estatuto igual dos servidores público federal, servidores público municipal, servidores públicos estadual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o trabalhador que está debaixo do regime seletista, ou seja, debaixo da CLT, ele, para sua aposentadoria, ele fica debaixo do guarda-chuva do INSS, ou seja, do Regime Geral de Previdência Social. Ele não tem um regime próprio, ele tem um regime geral. E a lei mudou-se em 2019, com o advento da reforma previdenciária, trouxe a emenda constitucional 103 de 2019. Essa emenda, ela alterou o artigo 37 da Constituição Federal, ela acrescentou a esse artigo o parágrafo 14, que diz assim, eu vou ler até para vocês entenderem. A aposentadoria é concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive o regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, esse parágrafo, né, do artigo 37, acrescentado ao artigo 37 da Constituição, ele proíbe que o trabalhador que aposente após a reforma continue no emprego público, a não ser que ele tenha dois vínculos, e isso é possível, o trabalhador seletista, ele pode ter quantos vínculos ele puder ter e conseguir ter, desde que um não traga prejuízo para o outro, a não ser que ele aposente por um período ou um vínculo que não usou o tempo de contribuição do serviço público. Então, com isso, o que acontece? Quando o trabalhador aposenta após a reforma previdenciária de 2019, ele tem um contrato de trabalho rescindido automaticamente. Ele extingue o contrato de trabalho. Para o cidadão comum, o empregado comum da iniciativa privada, a aposentadoria não extingue o contrato de trabalho. E também não extinguia para os trabalhadores do setor público, né, os empregados do setor público. Porém, com essa nova redação trazida à Constituição, não tem mais a possibilidade de o trabalhador dos Correios ou qualquer outra empresa pública no regime seletista, qualquer outra empresa pública, ela terá que rescindir o contrato. Por quê? A aposentadoria extingue esse contrato de trabalho. Mas isso é o fim para o empregado dos Correios? Não. O empregado dos Correios que no dia 13 de novembro de 2019 já tinha alcançado o tempo hábil para a aposentadoria, mas ele não quis aposentar, optou por melhora na sua aposentadoria ou por aguardando alguma decisão do INSS ou completar alguma melhoria, né, nessa aposentadoria, uma ação judicial ou coisa do gênero, e optou para aposentar depois da reforma, porém, na data da reforma, ou seja, dia 13 de novembro de 2019, ele já estava com tempo hábil para aposentar, ou seja, ele já tinha homem 35 anos de contribuição e mulher 30 anos de contribuição. Esse trabalhador, esse empregado, não pode ser alcançado por essa nova lei, né? Que a gente fala, nesse caso aqui, do direito adquirido, né? O direito adquirido, ele está lá no artigo 5º da Constituição. Veja que também é constitucional o artigo 5º, direito adquirido. Só que ele é princípio constitucional.
cláusula pétrea, né? O que é isso? É cláusula que não pode ser mexida, ela não pode ser alterada. Então, lá trata do direito adquirido. O que o direito adquirido diz? Eu vou ler aqui também para vocês o que diz esse artigo. Ele fala assim: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá, mas isso é verdade absoluta, Vanderlei? Não, porque no judiciário brasileiro, às vezes, nós não temos a segurança jurídica, né? Vemos direto a mudança e alteração das normas já pactuadas, das coisas julgadas, né? Do próprio direito adquirido sendo mudado por decisão das Supremas Cortes, ou até mesmo de juízes de primeiro grau, tribunais estaduais ou regionais que sejam, eles às vezes alteram por conta própria, por entendimento próprio. Mas o direito adquirido que é estabelecido aqui é quando você tem um direito, né, você já consumou aquele direito, e vem uma lei nova. Essa lei nova não pode trazer prejuízo para essa pessoa que já concretou, estabeleceu, já tem seu direito estabilizado ali. Então, nesse sentido que se trata o direito adquirido. Uma lei nova não pode trazer prejuízo para essas pessoas. Então, a lei veio, ela trouxe essa nova redação, porém, quem já tinha o tempo consolidado até o dia 13 de novembro, não pode ser alcançado por essa lei. Ela não pode perder o seu direito de continuar trabalhando mesmo após a sua aposentadoria. E os Correios, como empresa pública, deveriam acatar isso. Porém, não é o que tem acontecido. Então, o trabalhador que vai aposentar ou que aposentou e o período já havia sido consolidado antes da reforma, e mesmo assim foi demitido, teve o seu contrato reincidido unilateralmente, pode buscar ao judiciário. Eu tenho visto decisões que têm reintegrado os trabalhadores, às vezes até com medida liminar, visto que esse trabalhador já tinha o seu direito adquirido, já estava consolidado o seu tempo, e os Correios não acatou aquele direito. Então, os Correios dizem que é a União que vai lá e informa que tem que ser demitido, o Tribunal de Contas da União oficia os Correios, e os Correios acabam demitindo esse trabalhador. Porém, o Judiciário tem entendido que se você, antes da reforma, já tinha o tempo já preenchido, você está protegido e não pode ser demitido. Agora, o trabalhador que aposentar após a reforma, usando o tempo após a reforma, um dia que seja, 1 ano ou 2 anos, de lá para cá, vai ter seu contrato reincidido. Mesmo que o trabalhador imagine que ele, na cabeça dele, que ele não é empregado público, ele é servidor público, mas ele está debaixo do regime geral, do INSS, e mesmo que não tivessem, olha aqui o que o artigo 14 fala, o parágrafo 14 do artigo 37 fala que o servidor, a aposentadoria concedida com utilização do tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública. Então, decorre, né, a aposentadoria, se você usou o tempo de serviço público, você vai ter o seu contrato extinto por força de lei. Então, tem uma justa causa, né, porque os trabalhadores que estão debaixo do regime da CLT, ele tem 2 formas de ser demitido: sem justa causa, o empregador vem e demite sem justificar, ou por justa causa. Os Correios não podem demitir sem justa causa, porque ele precisa dizer por que ele está demitindo esse trabalhador. E no caso, essa justa causa é a força de lei. Veio uma lei nova, emenda constitucional com muita força, né, porque faz parte agora de uma lei que está na Constituição,
e estabelece que esse trabalhador não pode mais ficar vinculado a esse emprego porque ele se aposentou. É bem isso, né, que aconteceu, e espero ter alcançado e tirado as dúvidas dos trabalhadores que estão à véspera de aposentar ou aposentaram e estão desligados. Porém, fiquem atentos, né? Olhe lá na sua carta de concessão emitida pelo próprio INSS, vai dizer quanto tempo de contribuição você tinha ao sair da sua aposentadoria, ao ser deferida, concedida a sua aposentadoria. Então lá vai vir falando tantos meses, né? Anos e tantos meses. Se você aposentou, só um exemplo, em janeiro de 2020, e você tinha 37 anos de contribuição, isso quer dizer que você tinha mais de 35 anos em novembro de 2019, então você não deveria ser demitido. Fique atento, porque o prazo para entrar com essa ação, se você teve o contrato rescindido, são de 5 anos. Por ser uma questão administrativa, o prazo prescricional entende-se que é de 5 anos e não mais de 2 anos, como é você demitido de um emprego e tendo que buscar os seus direitos conforme prevê a CLT. Então, vamos usar aqui, né, para prescrição, questões do direito administrativo. A justiça competente para julgar essa demissão é a Justiça Federal, mas ele não entrou na questão de tempo, né, a prescrição para promover essa ação. Porém, questão administrativa, para o servidor público mesmo, são 5 anos, então, por analogia, eu entendo que são 5 anos. Então, fique atento a isso e espero que tenha esclarecido aos trabalhadores e trabalhadoras. Quaisquer dúvidas, vai estar meu contato aqui no rodapé do vídeo, e você pode entrar em contato ou procurar um advogado próximo a você e tirar as suas dúvidas. Um abraço a todos e a todas e até mais.